Salve rapaziada, aqui é o Elias e eu tô trazendo mais um vídeo, dessa vez pra comentar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram recentemente, principalmente aqui no Brasil, né, que teve algumas mudanças políticas ali sobre questão de imposto, de ativos fora do Brasil, de rendimento, um monte de coisa assim. Mas esse não é o ponto. O que eu tô aqui pra comentar é sobre como, mesmo que o Estado queira, por natureza, e não é por questão de opinião de ninguém ou desejo de ninguém, é por natureza, ele não tem como cobrar imposto do Bitcoin. Calma, vamos tentar entender isso. O que acontece? O Estado, por natureza, né, tipo assim, é uma questão básica. Como que o Estado sobrevive? O Estado nada produz, ou seja, o Estado ele precisa cobrar imposto. O Estado dá as regras, dá as cartas e ele fala, precisamos de imposto. E aí ele vai lá e cobra imposto, seja imposto A, imposto B ou imposto C. Com isso, ele se sustenta, paga suas contas, paga seus funcionários, faz obras, enfim, faz tudo o que precisa com imposto, beleza? A base de renda do Estado no geral é imposto. Ok? Ok. Isso não é só o Estado brasileiro, qualquer Estado. Dito isso, ele tem como cobrar imposto do Bitcoin? Tem. Isso é um fato. Ele tem como cobrar. Como? O Estado pode cobrar imposto em exchanges, corretoras, transações que são visíveis, ou, por exemplo, se o Estado sabe que você tem Bitcoin. Se o Estado entende que você está fazendo, se ele consegue rastrear a sua carteira. Porque o Bitcoin ele não é anonimato, ele é pseudo-anonimato. Você tem segurança, privacidade e tudo mais. Mas, na prática, se você não seguir as boas condutas de segurança, você pode ser rastreado. Eles podem, talvez, rastrear a sua carteira e fazer um jogo de A mais B e entender que você está ali no meio. A transação foi de A, foi para B, a carteira é sua. Só que como que eles vão provar isso? Não tem como. Mas você vai pagar para ver? Não, né? É bem provável que o Estado vai chegar para você e vai dizer, olha, entendemos que essa carteira é sua. Pague o seu imposto, ok? Ok. E isso tudo dentro da lei, beleza? Beleza. No entanto, o Bitcoin, por conta da sua natureza, ele não não tem um botãozinho lá escrito cobrar imposto no Bitcoin. Ele é um protocolo de regras matemáticas, com criptografia, com algoritmos, ou seja, ele é um protocolo de regras independentes. Eu não preciso de uma instituição para gerir o meu dinheiro, para gerir minhas transações. Não é necessário. Por isso que, se alguém segue as boas normas de conduta do Bitcoin, essa pessoa não sofre imposto no Bitcoin. Se ela compra de maneira de pessoa para pessoa, por exemplo, ao invés dela comprar, por exemplo, em vez de você comprar brigadeiro numa loja, você compra brigadeiro de uma pessoa na rua, um vendedor ambulante, um vendedor autônomo, entendeu? Mesma coisa, em vez de você comprar Bitcoin numa corretora, uma loja, você compra de uma pessoa autônoma, de um vendedor autônomo, seja ele quem for. Dessa maneira, na prática, você não vai estar pagando imposto e não vai ter como o Estado te cobrar imposto. Não porque o Estado não tem essa capacidade prática ali com você, mas porque ele sequer vai saber que você tem Bitcoin, entende? Esse é o ponto. Então, a partir do momento que você diz para o Estado que você tem Bitcoin, obviamente você vai ter que pagar imposto. No entanto, e não estou influenciando você, não, então compre e não conte pro Estado. Não, você tá comprando ali, você tem que declarar tal. Siga as normas, sigam as regras do governo, lá, não quebre leis, não quebre regras, ok? Eu estou explicando que a natureza matemática e lógica do Bitcoin não lhe diz que você precisa pagar imposto para ninguém. Não é só pro Estado, é para ninguém. A única coisa que você tem que pagar é a taxa quando você for fazer uma transação, só. E você ainda pode pagar uma taxa mais barata. Se você gerenciar ali, tiver conhecimento e capacidade, ali você paga sempre mais barato. Paga na rede Lightning, você tem transações quase que instantâneas. Então assim, entende? E é por esse fato do Bitcoin não ter um campo imposto que ele ameaça tanto o Estado. Ele não ameaça o Estado por conta de ser uma arma ou algo do tipo, mas porque ele segue outras regras. Ele não segue as regras do Estado, as regras fiduciárias. Ele não tem um banco, não tem uma instituição. Não tem nada ali não tem nada que o governo, o Estado no geral, ou qualquer outro nome que você queira dar para a entidade máxima de alguma região, não tem como ele chegar lá e falar assim, olha, esse cidadão, ele não tá pagando imposto. Faz o seguinte, desconta automático dele aí para mim. Ele pode fazer isso num banco, por exemplo. Na verdade, eu não sei se ele consegue hoje em dia o Estado fazer isso, mas o fato é que ele tem poder para isso. Ele pode até não fazer, tem lei e tudo mais, beleza, mas na prática ele tem poder para isso, porque ele é a entidade máxima e o banco é uma entidade subordinada, então o banco obedece o Estado. Ponto. Por conta disso, como o Bitcoin não segue esse livrinho de regras, é muito mais difícil pro Estado fazer isso. De novo, voltando lá. Mas então como que o Estado vai cobrar imposto? Bom, se você declarou seus Bitcoins, o Estado já sabe que você tem Bitcoin, o Estado já vai ficar de olho em você e vai querer cobrar a parte dele, porque se você mora no Brasil, você tem que pagar os seus impostos. Se você mora em outros lugares, você vai ter que pagar impostos de outros lugares, ok? Então o Estado ele sempre vai querer cobrar a sua parte, a sua fatia do bolo, a sua fatia da pizza, enfim, o que você quiser chamar. Porém, se você compra de maneira, de novo, descentralizada, como era o plano originalmente, se você compra de outra pessoa na rua, se, por exemplo, a pessoa faz a transação, você dá dinheiro físico para ela, não tem como o Estado rastrear isso. E não é nenhuma questão de incentivar a fazer isso ou não. É uma questão de mostrar a verdade dos fatos. A realidade. Isso aqui é a realidade. Tá certo? Então, você já tem plataformas descentralizadas há muitos e muitos anos que muita gente usa. As corretoras hoje estão em alta porque ela é muito prática. Mas é importante lembrar que como o Bitcoin é um dinheiro que é seu, é sua responsabilidade, se você for pelo caminho sempre mais prático, lembre-se,
Você vai estar trocando a sua soberania individual, como cidadão, como indivíduo, por um biscoito. É basicamente isso. Você vai ser um cachorro fazendo um truque por um biscoito. Ou seja, você vai lá e você dá seus documentos, dá suas declarações, tudo para uma empresa. Não tô dizendo nem para o Estado, para uma empresa. E daí lá você compra Bitcoin. É a mesma coisa que um cachorro indo buscar um ossinho e uma bolinha para ganhar um petisco, um biscoito. É a mesma coisa. E aí, no caso, você vai e traz essas informações para a empresa em troca de comprar Bitcoin de maneira rápida e fácil. Em contraste com isso, né, o cachorro ganha o biscoito dele de maneira também fácil. É uma analogia talvez um pouco extremista? Talvez, mas na prática é isso. Só que se você estudar Bitcoin, se você estudar protocolo, se você estudar carteiras, estudar maneiras de comprar, como fazer carteira offline, como fazer assinatura offline, você vai estar saindo dessa analogia completamente. Porque você não vai lá e vai comprar numa loja onde você vai ter que dizer para todo mundo que você tá tendo isso, entende? É que nem você sair na rua gritando, eu tenho 1 milhão de barras de ouros na minha casa. Barras de ouro? Talvez eu acho que essa é a pronúncia. Você não precisa fazer isso. Você nunca faria isso. Então por que você faria isso com o Bitcoin, que é o ativo de reserva máxima seu? Tá entendendo? Então, só recapitulando, como eu disse pra vocês, de novo, não é que o Estado não consiga cobrar. Quando a galera fala, não, porque o Estado não consegue cobrar Bitcoin. Não, ele consegue. O Estado consegue cobrar taxa em cima de Bitcoin. Ele consegue. Só que como? Sabendo que a pessoa tem Bitcoin, cobrando diretamente na fonte, ou seja, na exchange, na corretora, obrigando a corretora a repassar determinado valor ali para o Estado, assim ele consegue. Assim é totalmente possível. Porém, quando você olha pro lado descentralizado, soberania individual, autocustódia, sem KYC, esse tipo de coisa, o Estado, ele não tem ferramentas realísticas para conseguir fazer isso. Por quê? Se você supostamente compra, né, Bitcoin, como eu disse, de uma pessoa, você vai lá, trocou mensagem com a pessoa em algum fórum da internet, marcou de se encontrar, e lá, num beco, a pessoa faz a transação pra você dá dinheiro físico pra ela, e nunca mais você se vê. Como que o Estado vai rastrear isso? Hoje em dia, não tem como. Futuramente, o que pode acontecer é que a gente vai ter não sei no Brasil, né, mas no geral, a gente vai ter câmeras com reconhecimento facial, a gente já tem isso em diversos lugares do mundo, e aí vai ficar mais difícil você comprar fisicamente o Bitcoin. Mas na internet, ainda vão ter diversos meios. Sempre vai ter um meio. A gente tem que lembrar que o Bitcoin, ele foi pensado para ser descentralizado. E ele vai continuar sendo, tá certo? Essa não é uma preocupação. O que a gente tem que pensar é como fazer isso acontecer. Mas você não precisa se preocupar, porque já tem um monte de gente pensando nisso. Você só vai precisar ver as coisas, estudar e entender como realizar. Tipo assim, você não vai precisar inventar a roda. Você tem que descobrir como usar a roda. Esse é o ponto, tá certo? Lembre-se, você nunca precisa inventar a roda. Sempre vai ter um desenvolvedor russo, um desenvolvedor lá, sei lá, mano, numa ilha, no meio do nada, fazendo lá as programações dele e bum, vai lançar na internet e a galera vai descobrir, vai começar a ser usado. Primeiro vai ser underground, depois vai ser mainstream, aí todo mundo vai saber usar, aí pronto, não vai ser mais descentralizado. Aí o que vai acontecer? Vai ser outra pessoa, vai desenvolver, e vai ser um ciclo, tá certo? Mas o Bitcoin vai continuar descentralizado. Por quê? O Bitcoin, ele funciona independente de todo mundo. Se você, supostamente, né, tiver um computador com capacidade de processamento suficiente para rodar um full node, pronto. O Bitcoin literalmente pode ser banido e destruído em todo o resto do mundo. Se você continuar com o seu node, ele continua rodando. Esse é o ponto, entende? Novamente, se você compra Bitcoin em corretoras ou em qualquer outro lugar ali e vai lá fazer o seu imposto de renda e tudo mais, sempre siga as leis, não quebre leis, tá? Não se prejudique por conta disso. Eu estou explicando aqui a realidade matemática das coisas. Ou seja, a realidade factual, fatos, tá certo? Isso não quer dizer que você tenha que quebrar leis, mas siga sempre as leis e estude, tá certo? Maneiras de, seguindo as leis, comprar os seus Bitcoins sempre de maneira segura, faça sua autocustódia, tenha domínio sobre o seu dinheiro, ok? Mas por esse vídeo só, eu queria só comentar um pouco sobre essas questões, porque eu vejo muita gente falando, não, mas o Estado não tem como cobrar. Tem como cobrar, de outra maneira. Existe um mundo ali onde o Estado consegue cobrar e taxar seus Bitcoins, mas existe também um mundo ali onde ele não consegue. A questão é onde você vai estar nessa dinâmica, tá certo? Mas sempre, não quebre leis. Tá certo? Sempre faça tudo da legalidade, não se comprometa, não se exponha e quebre leis, não faça isso, tá certo? Porque você pode se prejudicar no futuro. Seja consciente, seja inteligente, estude antes de fazer as coisas. Não vai só seguir no A ou B, só porque eu falei aqui ou porque outra pessoa falou. Não. Estude e faça as suas escolhas. Lembre-se, o Bitcoin é autocustódia, Bitcoin é o seu dinheiro, Bitcoin é soberania. E para ser soberano, você tem que estudar. Beleza? Por esse vídeo só, eu vou ficando por aqui. Logo mais eu trago mais outros vídeos. Minha rotina ficou uma bagunça, então eu não trouxe vídeos antes por conta disso. Mas eu pretendo trazer vídeos com mais frequência. E a edição ela vai pecar um pouquinho, mas eu acho que o que importa é o conteúdo, beleza? Então curte, comenta, dá um like, se inscreve aí. E é isso. Falou!